nós vamos ler Hebreus, o capítulo 13, é o último capítulo de Hebreus, e o tópico ali já diz, exortações finais. Nós vamos apenas olhar para um versículo, porque ele será a base, ou o start para o que vamos conversar aqui nessa noite. Hebreus capítulo 13, versículo de número 6, também vai estar projetado aqui para você acompanhar. Diz assim o texto: assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Com ousadia direi, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor abençoe a palavra dele no nosso coração nessa noite, e que Deus se encontre em você, porque ele me encontrou nessa palavra nessa noite. Bem, eu convido você nessa noite a refletir comigo sobre a imprescindível, e é essa palavra mesmo, imprescindível ousadia da vida de alguém que serve a Deus. Não tem jeito de servir a Deus sem ousadia. Você deve se lembrar do texto que aquela pessoa que se aproxima de Deus precisa crer, você precisa ter a ousadia de saber, de crer que Ele existe. Olha, a gente já começa por aí. Então, para o reino de Deus, para a vontade de Deus se manifestar no mundo e na minha vida, é imprescindível que eu e você tenhamos ousadia. Porque sem ousadia, a vontade de Deus nunca será manifesta na terra. Lembra-se de Gideão, Josué, Noé, lembre-se de Davi, lembre-se, ousadia. Se você entender que ousadia é uma forma de você olhar uma pessoa e saber se ela está andando em fé ou não. A ousadia é esse raio-x. Você vê uma pessoa tomando decisões ousadas, tendo uma vida de ousadia, você pode ter certeza que essa pessoa, ela está andando com Jesus. Ela está operando no modo fé. Aqui nós temos diversas histórias, mas se você se lembra aqui, Pedro e João, eles haviam curado um cego. Olha o que é isso naquele tempo, hein? Se hoje uma pessoa é curada e vai ao médico, o médico diz assim, olha, talvez fez um exame errado, talvez a máquina não estava legal, vamos repetir, eu não tenho como explicar, mas, enfim. A cura naquele tempo foi uma ofensa para as pessoas que cercavam Pedro e João. Mas a Bíblia diz que, ouvindo a multidão, pessoas, aqueles que interrogavam, aqueles que estavam investigando esse milagre de uma pessoa voltar, uma pessoa cega enxergar, a Bíblia diz que eles estavam investigando, então eles fizeram essa declaração, Atos capítulo 4, versículo 13. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eles eram homens comuns, sem letra, indoutos, eles se maravilhavam, porque tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pessoas que operam no modo ousadia, resplandece que teve com Jesus. Irmãos, tudo que é covarde dentro de você, não foi Deus que colocou dentro de você. Por isso a gente tem o entendimento de que o medo, ele é um espírito de sombras irreais. O medo, ele transforma problemas pequenos em problemas maiores. Eu me lembro quando era criança, nós morávamos numa casa de tábua, o chão era de terra, e quando chegava a noite, nós tínhamos do lado do meu quarto, o quarto que eu dividia com mais 5 irmãos, nós tínhamos um pé de amora. E quando ventava, os galhos da amora batia na tábua da nossa casa, e aquilo me dava um pavor enorme, porque eu achava que alguém estava querendo
arrombar a janela da nossa casa de tábua, de que um assaltante queria entrar lá dentro, porque o medo faz a gente, assim, imaginar, pensar as coisas maiores do que elas são. O medo, ele exacerba as situações, enquanto que a ousadia, ela manifesta a realidade da nossa confiança em Deus. Lá em Provérbios 28, diz assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Era eu dormindo na minha cama e vendo o galho da moreira batendo na minha janela. Mas os justos, eles serão corajosos como um leão. Será que tem leão aqui nessa noite? O medo força você fugir sem saber de quem está fugindo, sem saber do que está fugindo. Mas a Bíblia diz que os justos, e esse está falando de mim e de você, nós somos corajosos como o leão. A ousadia, ela vai manifestar a sua identidade em Cristo. Sua ousadia. A ousadia enxerga o que ela quer enxergar. Assim como o medo faz você enxergar coisas irreais, a ousadia enxerga o que ela quer enxergar. E isso é impressionante da ousadia. Porque quando você tem um coro de pessoas perto de você dizendo deu ruim, não deu certo, isso, aquilo, outro, a ousadia manifesta entre você, ela enxerga a vida sob outro ponto de vista. É como Atos capítulo 4, versículo 29. Mais uma vez, os discípulos são levados ali a julgamento, e eles fazem uma oração. Eles dizem assim: agora, Senhor, considera as ameaças. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra ousadamente ou corajosamente. Eles dizem assim, na oração que eles fazem a Deus: Deus, eu não estou olhando para a ameaça. Eu não estou ouvindo para a ameaça. Quando você coloca os olhos no que está acontecendo no mundo, você perde. Você fica com medo. Você te desmonta todo. Quem aqui tem benefícios de alegria, de satisfação, de sentir forte e poderoso depois que assiste um noticiário? Quem aqui está empolgado com a vida depois de saber o que está acontecendo no mundo? Ninguém. Então, se você deixar de ouvir o que está acontecendo no mundo, isso vai fazer falta para você? Isso vai, assim, mudar a sua vida? Não fique obcecado pelas notícias do mundo. Existe uma pesquisa que o brasileiro ele tem gasto muito tempo ouvindo o noticiário. E você vai alimentando a sua vida com medo, com fobia, com amargura, de lugares que não era para você estar envolvido com isso. Mas você está ouvindo os rumores do mundo. Ousadia é você mais ouvir o que o céu está dizendo. Ousadia é você ouvir o que Deus está dizendo a respeito do mundo. Se você quer imaginar como vai ser os seus próximos dias, nesses 11 meses que a gente tem pela frente aí, não vá pelas notícias do mundo. Leia a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, não tem uma pessoa que se dedicar um tempo para ler a palavra de Deus, não vai sair daquele lugar cheio de ousadia. Não tem uma pessoa que se lê a palavra de Deus, vai sair daquele lugar cheio de força, cheio de coragem. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de criar dentro de nós, porque a ousadia é o DNA do cristianismo. Lembra dos apóstolos? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração de cristãos. É um DNA de ousadia. Por isso que um crente com medo é como se fosse um bilionário vivendo na mendicância. É como se você tivesse acesso às armas mais poderosas do mundo, mas você não usa. Existe um triste resultado na vida de covardia espiritual. Vou falar deles um pouco, mas nós vamos terminar aqui de como você pode viver constantemente em ousadia. Mas primeiro vamos dar uma olhada nisso. O que a covardia espiritual produz na nossa vida? Primeira coisa, a covardia espiritual é uma determinação de que nós não vamos possuir aquilo que Deus prometeu para a gente.
E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, logo depois que eles saíram ali do Egito. Ficaram ali observando a terra prometida, mandaram os espias, voltaram uma turma aqui e falaram assim: eles são fortes demais, nós não vamos possuir as promessas de Deus. E incrivelmente tem muitas pessoas vivendo assim. A gente ora, a gente fala, a gente profetiza sobre as promessas, mas nós esquecemos de agarrar isso como se fosse a bendita verdade sobre todas as coisas. Não é assim que acontece com a sua vida? Covardia espiritual, uma determinação de que nós não vamos possuir aquilo que Deus prometeu que ia nos dar. Outro malefício da covardia espiritual, nos impede de ter conquista. Jó, um homem testado em todas as coisas, teve medo. Justamente aquilo que ele teve medo aconteceu na vida dele. Fé é a confiança em Deus, de que Ele vai estar com a gente no futuro. Medo é a fé no diabo. Qual os dois ambientes você está mais alimentando? No mundo espiritual, você alimenta a sua fé crendo nas promessas de Deus. No mundo espiritual, você alimenta as coisas ruins que podem acontecer na sua vida com medo. O medo é o alimento das coisas ruins, é a ferramenta principal que o diabo utiliza para poder derrubar a gente. Muitos de nós estamos casados, estamos com medo de perder o casamento. Eu preciso confessar com você, nos primeiros anos do meu casamento, Neise foi sempre uma mulher muito bonita, uma mulher muito inteligente, e a primeira determinação que eu dei para ela, depois da gente se casar, eu falei: você não vai trabalhar mais. Você não vai trabalhar mais. E por que eu tomei essa decisão? Por medo de que ela encontrasse alguém mais interessante no trabalho dela. Entenda, nós estamos casados e a gente com medo de perder o casamento. Tem gente com medo de perder o trabalho. Tem gente com medo de perder a saúde. Pai, eu estou bem hoje, estou cheio de vigor, mas e amanhã? Tem gente que tem medo de perder as conquistas que já alcançou. Tem gente que tem medo de perder a empresa, perder a família. O medo, ele sempre vai alimentar o pior da sua vida. O medo é uma porta aberta para ferramentas do maligno na nossa vida, na sua vida. Por isso que você precisa entender que o DNA do Evangelho é a ousadia. O Evangelho nasceu na ousadia, no ousado amor de Deus por nós, que foi propagado pela vida dos discípulos e chegou até nós hoje. Ousadia. Outra mal que a covardia espiritual causa na nossa vida, faz com que a gente não participe do que Deus está fazendo. Lá em Juízes, o servo de Deus juntou um exército enorme. E Deus olhou para aquela batalha, e não era uma batalha fácil. Deus disse assim: tem muita gente aí, ó. Fala para todo mundo aí que tiver com medo, pode voltar para casa. A Bíblia diz aqui em Juízes 7, versículo 3, que 22 mil homens partiram. 22 mil homens não participaram do que Deus fez naquela vitória. Porque a covardia espiritual, ela tem esse fator predominante, ela impede você de ter conquistas e faz com que a gente não participe do que Deus está fazendo na terra. Eu quase trilhei esse caminho. Era uma sexta-feira, me converti muito cedo e eu comecei a servir na igreja. Até que um dia o pastor falou assim: Cláudio, você vai dirigir um ponto de pregação. Muitos aqui conhecem esse tipo de estratégia de crescimento de igreja. E então toda sexta-feira eu estava na casa do irmão Marcos, da irmã Cida, esperando 4, 5 irmãos chegarem de lá naquele bairro da Coab, para a gente poder fazer um culto ali. E ali então eu estava dentro de mim brigando, se eu aceitaria o convite de Deus para participar das coisas loucas que Ele faz no mundo, através de pessoas improváveis como eu e como você. E eu pedi para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu precisava que Deus me desse um direcionamento. Então eu estava ali esperando todo mundo chegar.
E eu fui direcionado a abrir a palavra de Deus. E lá em Josué, Deus falou comigo: seja forte e seja corajoso. Se eu não tivesse ouvido essa palavra, eu não estaria com vocês aqui hoje. Na verdade, eu nem sei onde eu estaria. Porque a falta de ousadia faz a gente não participar daquilo que Deus está fazendo. Outro mal pela covardia faz a gente perder as coisas do reino. Jesus diz que aquele que lança a mão no arado e fica olhando para trás não é digno, não é apto. E não dá para a gente diluir. Isso aqui é um ensinamento, um princípio poderoso que Jesus ensina, usando as coisas do campo. Mas você quer ver um texto mais assim, confrontador para mim e para você? Está aqui em Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Ele diz assim, é o próprio Jesus dizendo: o vencedor herdará tudo isso. Se você saber o que é isso, você tem que ler um pouquinho antes. Ele diz assim: eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo que arde com enxofre. Não dá para passar pano aqui nessa afirmação de Jesus. Ele diz que os covardes não vão herdar o reino dos céus. É forte isso, não é, meu? Eu não sei se você enxerga desse ponto de vista, mas esse texto aqui é muito forte. Jesus está afirmando, ó, o inferno está direcionado para os covardes. A gente olha para a lista de pecados e a gente fica assim, nossa! Mas o texto está dizendo que o inferno está sendo preparado também para os covardes. Não tem coragem de se identificar como cristão, não tem coragem de dizer que é de Cristo, não tem coragem de dizer que ora, não tem coragem de dizer que frequenta uma igreja, não tem coragem de dizer que lê a Bíblia. O reino de Deus é movido por ousadia. E existem muitas recompensas por você ser ousado no mundo espiritual. Quando que a ousadia precisa se manifestar? A ousadia precisa se manifestar nos momentos críticos. É um menino que vai levar o queijo para o irmão, porque o pai quer saber como é que os irmãos estão na batalha, e ele vê um exército enorme, cheio de medo, e ele pergunta, cheio de ousadia, e os irmãos dizem, menino, você é ousado, é abusado, o que você está fazendo aqui? Você quer me envergonhar? É os irmãos de Davi. A ousadia, ela precisa se manifestar nos momentos críticos, nos momentos difíceis. Irmão, se você está passando por um momento crítico na sua vida, se você está passando por um momento difícil, é hora de você se levantar com ousadia. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor. Isso é ousadia, irmão. Isso é ousadia. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Gosto dessa versão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, ou a vossa ousadia, a vossa fé, que tem grande e vultuoso galardão. Grande, vultuoso galardão. Vem na minha mente o seguinte, você sendo chamado perante o rei, e ele colocando um colar muito grande, cheio de joias raras, dizendo assim, você é um excelente soldado, cheio de ousadia, porque o texto aqui diz que tem grande e vultuoso galardão. Qual é a recompensa da ousadia? A primeira recompensa é a conquista. Josué conquistou isso. Conquistou com Moisés, depois conquistou sozinho. Conquista, por ser ousado. Qual é a outra recompensa da conquista? Livramento. Daniel, seus amigos, Misael, Sadraque, Abednego, ousado. Todo mundo tem que dobrar aqui para adorar esse... Não vou. Todo mundo tem que orar? Não vou. E quando ele esteve na fornalha, quando ele esteve na cova dos leões, lá estava o poder de Deus. E algum tempo atrás na minha vida, eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu não vou me arrepender do que eu fiz e deu errado. Eu vou me arrepender daquilo que eu deixei de fazer.
Porque tem muita gente dizendo assim, né? Eu devia ter feito a faculdade. Eu devia ter feito aquele concurso. Eu devia ter me inscrevido naquilo. Eu devia ter participado. Amigo, agora você vai se arrepender de algo que você não fez, deixou de fazer. Erre muito. Se arrependa de escolhas que você fez, não deu certo. Se arrependa de coisas que você se propôs a fazer, mas não foi adiante. Mas nunca se arrependa de não fazer. Nunca se arrependa de não ser ousado. Eu podia ter aberto uma empresa, eu podia ter aproveitado aquela oportunidade, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia... Quebre a cara. Dê errado. Mas seja ousado. As pessoas não vão entender isso. Mas você vai entender, porque você vai dizer assim, cara, foi com fé, foi com ousadia que eu me inscrevi na faculdade. Foi com fé, com ousadia que eu aproveitei essa oportunidade. Não vão dizer para você, está vivendo a vida que está, porque não soube aproveitar as oportunidades. Quando a gente não é ousado, isso é um desrespeito ao que você já carrega, que Deus colocou dentro de você. Sabe, quando você foi nascer, Deus planejou a sua vida. Eu não sei o nome de todo mundo, então você vai me perdoar. Qual o nome dessa menina que estava cantando aqui agora? Obrigado, Ana Laura. Ana Laura, cadê você, menina? Está cuidando ali. Tá. Você é a mãe dela, né? Olha, eu imagino que não foi fácil você cuidar dessa menina até ela chegar aqui. E eu vejo a dedicação que você e a sua mãe faz, de trazê-la aqui na igreja para ela participar das coisas da igreja. Quando eu ouço essa menina cantar, é como se o céu eu estivesse cantando com ela. Antes dessa menina nascer, Deus já preparou a vida dela para coisas grandes. E isso também aconteceu com a vida de cada um de nós. Cada um de nós. Então, quando você não é ousado, você pega todo investimento, todo plano que Deus já fez para você, e você coloca do lado, sabe? Você despreza. Todos nós aqui, irmãos, somos escolhidos para fazer coisas grandes. Eu não sei o que é coisas grandes para você. Pode ser que no sonho de uma das crianças de hoje, seja viajar no ônibus espacial do Elon Musk. Pode ser. Mas talvez seja também uma mulher que diz, Deus, me dê um filho, que eu vou dedicar a minha vida inteira para criá-lo no seu caminho. Isso é uma coisa grande, irmão. Isso é uma grande coisa grande. Terceira recompensa da ousadia, manifestação do Espírito. Estava lá Pedro e João, eles estavam pressionados. Na verdade, eles estavam pressionados, eles foram presos, açoitados. E a Bíblia diz, aqui em Atos capítulo 4, versículo 31, a gente já leu esse texto. E depois de orarem, tremou o lugar que eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente ou ousadamente a palavra de Deus. Irmãos, a ousadia faz o chão tremer, faz a manifestação do Espírito Santo de Deus acontecer através da nossa vida. Deus deu para mim e você a ousadia de continuar anunciando o Evangelho. Olha para Elias, homem ousado. Vi uma imagem esses dias, uma pintura. Ele construiu o altar, o povo está todo mundo ali em volta, e ele ora, e o céu manda fogo. Isso é ousadia, irmãos. Nós estávamos em Magdala, nós estávamos lá em Magdala, a cidade de Maria Madalena. Tem uma capela lá. E lá nessa capela tem uma pintura de uma mulher que chega por trás de Jesus, ousadamente, para tocar nas suas vestes. A ousadia dessa mulher é contada e nos inspira até hoje. Ousadia. A ousadia move a resposta de Deus.
Escutem todos vocês que vivem em sertãozinho e região. Escutem, ó rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenha medo e nem fiquem desanimados, por causa dessas más notícias que tem por aí, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Mas de Deus. Quarta recompensa da ousadia, sucesso. O sucesso de qualquer pessoa é resultado de uma recompensa dos céus. Ah, mas pastor, o cara lá não tem nada a ver com Deus. Você tem e você não é ousado. Você imagina se você fosse? Neemias, ele reconstruiu os muros. Era um copeiro. Não é um cozinheiro ou alguém que mexe com cozinha, não é nada disso. Ele era alguém que experimentava a comida do rei antes do rei saborear a comida. Porque se tivesse veneno na comida, ele morreria e não o rei. Mas a Bíblia diz que ele conduziu um grupo pequeno de pessoas para reconstruir os muros. Como que eles construíram? Numa mão eles tinham uma espada e na outra eles trabalhavam. Numa mão uma espada e na outra eles trabalhavam. Olha que ousadia. Daqui a pouco, talvez você vai se levantar e pegar um ônibus para ir para Ribeirão Preto trabalhar. Ou vai pegar o ônibus para ir para a empresa que você vai trabalhar. Vai lá, uma espada na mão e vai trabalhar. Espada na mão, vai trabalhar. É a ousadia. Deus vai te dar sucesso por causa da sua ousadia. Mesmo no momento de trabalho tenso. Irmão, não está fácil a gente segurar o nosso trabalho, não. Não está fácil para mim, não, viu? Tenho 20 anos nessa igreja. Não está fácil, não, amigo. Não está fácil. Você acha que para você está difícil? Mas é no trabalho tenso que você vai construindo com ousadia o sucesso que Deus já está te dando. Outra recompensa, livramento. É Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão ali surrados, colocados no cárcere. Meia-noite eles começam a louvar o Senhor. E então o livramento acontece. A recompensa da ousadia. Qual foi a ousadia aqui? Louvar em meio ao sofrimento. Louvar em meio à dor. E é tão chocante para mim o texto de Provérbios 24 que diz: se te mostrarem frouxo. A Bíblia não é polida, né, gente? Por isso que tem um bando de gente aqui querendo mudar as escrituras, né? Para tornar ela mais palatável, né? Mas assim, não pode usar essa palavra frouxo hoje. Eu falei aqui, mas é porque está aqui, né? Você sabe que existe um movimento no Congresso Nacional para tornar a Bíblia... não tem patrimônio histórico, que ninguém pode demolir um prédio, porque ele é patrimônio histórico. Há um movimento no Congresso hoje para tornar a palavra de Deus um patrimônio histórico. Assim não vão impedir a gente de dizer o que está escrito aqui. Você não sabe o que o diabo tem feito, mas ele tem perdido tudo. Você tem visto aí, né? Mas o texto diz assim, ó, se te mostrarem frouxo, no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia que você acha que tudo vai dar errado, no dia que você acha que o mundo acabou, a tua fé será pequena. Mas se no dia da angústia, você for ousado, é como um dínamo que acontece aqui dentro de você, que gera uma força que você não sabe de onde vem. A palavra ousado em hebraico é um monte de consoante aqui que eu não sei pronunciar. Mas significa desafiar ideias. Significa ter a coragem de estimular. Significa fazer algo com coragem. Arriscar-se. Ter um olhar para o novo ou para a inovação. Então, como é que a gente pode traduzir a ousadia nessa noite? Ousadia é o extrato da sua fé. Como é que está a sua conta bancária? Você tira o extrato para saber. Como é que a gente sabe como é que está a sua fé? É o extrato da sua ousadia. O quanto você está sendo ousado. O que é ousadia? Ousadia é uma indignação contra o medo. Quando você está com medo, você não aceita ele. Eu não vou permitir que esse medo continue no meu coração, na minha mente. Não, mas não vou permitir. É uma indignação. Medo, você não tem lugar na minha vida. O que é ousadia? Ousadia é uma resistência da alma. O que é isso? Corpo, alma e espírito.
Corpo, isso aqui, o Espírito Deus deu para você, a alma são os seus pensamentos. Você vai resistindo na sua mente todo pensamento de medo. O que é ousadia? Ousadia é o limite que você coloca nas suas sensações. Meu Deus, eu estou cheio de pavor, meu coração, não estou tendo força na perna, coloca limite nisso. Ousadia, para, corpo, responde às promessas de Deus. O que é ousadia? Ousadia é mais intuitiva do que racional. Não significa dizer que a ousadia não pensa, não planeja, mas a ousadia, ela busca dentro de você aquilo que você já fundamentou. Por exemplo, Davi está ali, diante daquele desafio. Ele diz: meu Deus, o Senhor já esteve comigo quando eu matei um leão, o Senhor já esteve comigo quando eu matei um urso. Ele olha para o gigante e diz: você é um incircunciso, e essa noite, esse dia, você vai dar ruim para você. É Jeremias, que diante de tanto caos, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É Jacó, que vai enfrentar o seu irmão, não sabe como vai ser aquela conversa, e a Bíblia diz assim, que ele faz uma oração. Olha só, às vezes quando Jacó não tinha fé para crer em Deus, então ele fez uma oração a Deus, dizendo assim: ó Deus, do meu avô Abraão, eu dei meu pai Isaac. Talvez você não teve uma experiência poderosa com Deus, então o que você vai fazer? Se Deus, eu vi meu pai e minha mãe tendo experiência com o Senhor, eu vi o meu avô e minha avó tendo experiência com o Senhor, então por favor, me deixa viver essa experiência também. É isso. Para terminar, como caminhar em ousadia? Primeiro, seja escravo da esperança. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre. E também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A esperança é o oxigênio da nossa vida, é o oxigênio da nossa alma. A esperança é aquilo que eu falo continuamente. A esperança é um gerador de ousadia. Segundo, como caminhar em ousadia? Confie no poder do sangue de Jesus. Muitos de nós estamos aqui, nós somos derrotados, porque a gente não anda em ousadia espiritual, porque a gente acha que a gente peca demais, que a gente é miserável demais, que Deus, assim, amigo, todos nós estamos santos aqui agora. Na hora que a gente botar o pé ali para fora, pode ser que a gente faça escolhas que entristecem Deus. Mas lembre que você é justo, não é porque você é bonzinho. Você é justo porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Entrar na presença. De que jeito? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Você precisa ter ousadia por causa do sangue de Jesus. Diante de Deus, por causa do sangue de Jesus, você é perdoado, você é limpo, você é justificado, você é inocentado. Nós só temos acesso a Deus por causa do sangue de Jesus. Terceiro, viver na certeza de que você é filho de Deus. Muitas pessoas sabem que são filhos de Deus, mas não vivem como se fossem filhos de Deus. Se você fosse filho do Elon Musk, como você se sentiria agora? O que você estaria fazendo agora? E agora, você como filho de Deus? Você recebeu um espírito de ousadia porque você é filho de Deus. Quarto, como caminhar em ousadia? Viver dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai dando glória a Deus. As pessoas vão se convertendo ao seu redor, as autoridades vão se convertendo. A casa de César, o Império Romano foi colocado de joelhos, porque Paulo e Silas estavam adorando na sua prisão. É preciso ter ousadia de pensar que Deus vai nos defender, que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? É preciso ter ousadia para ter esse tipo de pensamento. Quinto, como caminhar em ousadia? Permanecer em Jesus. Agora, filhinhos,
permanecei nele, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não fiquemos confundidos com a sua vinda. A vinda de Jesus vai deixar muito crente de perna tremenda. Porque alguns não vão estar esperando. Ele diz que é para a gente ficar sempre atento. Outros, não acredito muito que ele vai voltar. Muitos cristãos, infelizmente, jamais terão acesso ao que Jesus tem para eles, por causa da falta de ousadia. 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 O medo, ele tem sido a tônica desses dias na nossa vida, no mundo, na verdade, né? Mas você precisa ter ousadia. Você está aqui hoje, nessa noite, para você ouvir da boca de Deus que você precisa ter ousadia espiritual. Por favor, fique em pé. Vamos terminar o nosso culto. O DNA do cristão é a ousadia. Não permita que nada roube a sua ousadia. Nós fomos feitos para a ousadia. Se você tiver que se arrepender de alguma coisa, se arrependa daquilo que você fez e não deu certo. Mas não se arrependa daquilo que você deixou de fazer por covardia, por medo. Eu decidi, se eu for falhar, e eu vou falhar muitas vezes, mas eu vou falhar tentando. Vou falhar fazendo. Deus está pedindo para você ter ousadia de tentar. Eu sei que essa palavra tentar, muita gente diminui ela. Se você diz que vai tentar, quer dizer que você nem vai conseguir fazer. Mas tem pessoas que estão no nível tão baixo assim, de fé, de confiança, de ousadia, que nessa noite você precisa pelo menos tentar ser mais ousado. Tentar começar, tentar realizar, tentar fazer. Tem coisa na sua vida que está atrasada para começar, por causa do seu medo, por causa da sua covardia espiritual. Mas hoje Deus te traz aqui para dizer que se você for com Ele em ousadia, a provisão dele vai te seguir. Se você for com Ele em ousadia, Ele vai estar na sua batalha, no seu desafio. Quando você não começa algo, que significa dizer que você está confiando em você mesmo. Mas quando você é ousado, confiando no Senhor, o Senhor vai entrar nessa sua causa. Nós precisamos andar com ousadia, confiança absoluta em Deus. Porque nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós colocamos debaixo dos nossos pés todas as áreas de medo da nossa vida. Nós não fomos feitos novas criaturas para viver no medo. Não é normal caminharmos no medo. Não olharemos, ó Deus, decidimos hoje olhar para as dificuldades com temor, para as situações com temor, para as circunstâncias com temor, para as vozes com temor. O nosso olhar de hoje em diante será de ousadia. O pensamento de medo que escravizou o seu filho, a sua filha, colocando neles um ponto de tensão contínuo, uma lembrança de falta permanente, uma lembrança que gera ansiedade, que gera tristeza, gera medo, está sendo anulado agora em nome de Jesus. Nós aplicamos fé em Tuas promessas, ó Deus. Nós aplicamos fé no sangue que Jesus Cristo verteu ousadamente para nos alcançar. Por isso declaramos no mundo espiritual hoje, nós somos ousados, nós somos corajosos, nós somos cheios de fé, nós somos cheios de confiança em Deus, nós somos cheios da presença de Deus. Nós vamos possuir a nossa herança, nós vamos conquistar com ousadia, nós vamos andar nas obras que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Nós vamos deixar as coisas que ficaram para trás, nós vamos prosseguir para as que estão na nossa soberana vocação. Hoje nesse lugar, Pai, fazemos um pacto com a ousadia, com a coragem, rejeitamos o medo, rejeitamos o temor, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de um
um espírito de ousadia, de amor e de moderação. Essa é a nossa herança. Que seja quebrado o espírito do medo, que seja quebrado o espírito do temor. Nós somos ousados, nós derrubamos impérios, nós vencemos poderes, nós vencemos o Coliseu. Nós somos cristãos, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos a firmeza e coluna da verdade, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre ti levante a luz do rosto dele, que o Senhor te dê paz e você caminhe em ousadia. Hoje, o primeiro dia da semana, será o primeiro dia da sua melhor semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.